boa tarde, boa noite, saravá, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui do canal Bisavô Ioiô, vou contar para vocês um relato, algo que aconteceu comigo, que de todas as coisas espirituais que aconteceu comigo, essa foi uma coisa que até hoje eu não consigo explicar muito bem. Aceitam café? Eu não consigo entender muito bem o que foi que aconteceu nesse dia. Até depois que eu passei assim a me envolver mais dentro da espiritualidade, eu acabei não buscando entender o que tinha acontecido, mas recentemente eu acabei descobrindo mais ou menos o que era. Mas vamos para o relato. Vou tomar mais um golinho aqui. Há um tempo atrás, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, né? Eu trabalhava como estagiária e a gente tinha um certo horário para sair, né? Trabalhava só 6 horas. E essa empresa, ela tinha 2 locais, ela tinha a entrada principal e ela tinha uma outra entrada. Só que essa entrada, pessoal, essa segunda entrada ou saída, tanto faz, ela era meio deserta. Então, o que nós estagiários fazia? A gente procurava, né, sair em grupos, né? Porque essa segunda saída era esquisita, então todo mundo saía em grupo. Mas nesse dia eu acabei perdendo ali o grupo dos estagiários e eu acabei ficando sozinha. Aí eu falei, eu não vou por esse lugar esquisito aí não, quero nem saber. Peguei e saí pela principal. A principal era mais longe pra gente chegar lá no terminal. Mas tudo bem, de boa, né? E na hora que a gente saía da empresa, a gente cortava caminho por dentro de uma outra empresa, né? A gente cortava caminho e beleza. Passava, demorava um pouquinho mais para chegar no terminal, mas era mais seguro, né? Tá. Vira e mexe, de vez em quando eu passava ali. E eu já tinha reparado que ali nessa empresa tinha uma encruzilhada. Tá, mas aí até aí nessa época eu ainda não estava dentro da espiritualidade como eu estou hoje. E aí cumprimentei o porteiro, porque é uma empresa, né? É um estacionamento lá, mas todo mundo passa por lá, acredito que até hoje todo mundo passa. Tá, quando eu cheguei na encruza, que eu pisei na encruza, vral. Eu fui arrebatada, levada, não sei qual é o termo que eu posso usar para isso que me ocorreu no momento que eu cheguei ali na encruza. Mas eu só sei que quando eu me vi, eu estava em cima da casa, em cima da laje da casa de uma amiga. E aí, quando eu me vi ali, eu fiquei meio assim, olhando. Eu fiquei olhando para ver o que tinha acontecido, para ver aonde eu estava. E aí, aos pouquinhos, eu fui reconhecendo que eu estava ali, porque eu já tinha ido ali com a minha amiga, né? E aí, eu olhei assim do meu lado tinha um homem alto, de terno, de chapéu, muito bem vestido, não tinha muito bem alinhado. E eu olhei assim para ele e eu entrei em desespero. Eu comecei a correr e eu comecei a dizer aqui na minha cabeça, porque há uma coisa tão louca de explicar, mas tudo aconteceu assim, sabe? Mas dentro da minha cabeça eu falava, eu quero ir embora, me larga, me deixa, me solta, eu quero ir embora daqui, o que tá acontecendo? E aí, quando eu olhei assim para ele de novo, ele pegou e fez assim com a cabeça, para que eu olhasse para frente. Quando eu olho para frente, eu vejo a minha amiga sentada, olhando para algo. Eu sinto um cheiro muito bom de pinga, mas eu falo para ele, eu quero ir embora, me larga, me deixa, me solta, o que eu tenho a ver com isso? Aí ele fez uma cara assim, ó.
de quem diz: tá fazendo coisa errada. Mas eu tava tão desesperada, meu povo, eu tava tão desesperada que eu falei: não, eu quero ir embora, me larga, me solta, me deixa. Vral, voltei pro lugar de partida. Quando eu voltei pro lugar de partida, eu tava correndo assim, pessoal. Sabe quando você tá correndo parado? Era assim que eu tava, correndo no mesmo lugar, parecia uma louca. Aí quando eu respirei, que eu vi que eu tava de volta, que não tinha mais ninguém ali comigo, eu olhei pro lado novamente, porque aí eu pensei, bom, deixa eu ver se tem alguém olhando, né? Afinal, tem uma doida parada no meio do nada, no meio de um estacionamento, correndo assim, e eu tava assim, ó, com a mão fechada mesmo, de quando a gente tá correndo, porque eu queria correr mesmo. E aí eu olhei assim para os lados, não vi que não tinha ninguém. Pá, aí eu saí correndo mesmo. Fui correndo, passei correndo, entrei no ônibus correndo, porque eu fiquei assustadíssima com aquilo que tinha acontecido. Tá, quando eu cheguei em casa, eu peguei e mandei uma mensagem para minha amiga. Amiga do céu, olha só a coisa louca que aconteceu. Aí contei para ela o que tinha acontecido. E pasmem, ela, indignada, falou: amiga do céu, eu fiz isso. Eu estava assim em cima da minha casa e eu fiz isso. E a gente ficou assim, ó, chocada, porque já tinha uns dias que eu não falava com ela, sabe? Mas a gente ficou interrompidas, porque ela fez algo e aquele ser. E hoje eu sei quem ele era. E eu vou falar para vocês que foi a primeira vez que eu me encontrei com ele. Senhor Zé Pilintra. Acho que muitas pessoas já ouviram falar do Zé Pilintra, né? Ele é muito conhecido. Jurema Sagrada, Umbanda, Candomblé, Arcos da Lapa. Quem nunca ouviu falar de Senhor Zé Pilintra, né? Pois é, gente. Foi a primeira vez que eu encontrei com o Zé Pilintra e eu não tinha a menor noção de quem era ele, porque eu tava ali, ó. Na realidade, eu era kardecista. Eu já tava buscando a minha espiritualidade, mas dentro do Kardec. De Umbanda, de Jurema, de ancestralidade, eu não entendia nada. E aí, tá. Aí a minha amiga, ela falou que alguém pediu para ela. E olha, pessoal, o perigo de se fazer magia sem conhecimento, porque tudo é energia. Tudo que você mexe é energia. Um café é energia. Quando você faz o café, você tá colocando a sua energia. Um pão é energia, então tudo é energia. E ela disse que a amiga, uma outra amiga dela, pediu para ela fazer essa magia. Porque ela ficou com... A minha amiga trabalhava com um namorado dessa outra amiga aí que eu não conheço. E a minha amiga viu algo estranho do namorado com as outras meninas do local. E ela pegou e comentou para a amiga dela: olha, vi algo suspeito lá. E a amiga dela ficou possessa. Aí pediu para ela fazer essa magia. Ela falou assim: amiga, não vai acontecer nada, é só para afastar ela do meu namorado. Era só isso. Aí pediu lá para ela fazer, foi uma magia que ela fez com uma pinga, mas ela disse que foi uma magia super simples, gente. Super simples. Só que nesse super simples, essa minha amiga na semana seguinte perdeu o emprego. O namorado da amiga dela também perdeu o emprego. E os caminhos da minha amiga ficaram fechados por 7 anos. 7 anos. Ela caiu em depressão. Ela ficou mais de um ano presa no quarto. Ela não queria sair. Eu ia lá, eu conversava com ela, mas ela não queria sair. E aí a gente começou a procurar. Então, vamos pro terreiro de Umbanda. Eu levava ela na minha casa espírita, que eu frequentava, para ela tomar passe, mas nada resolvia. Quando ela chegava lá no terreiro de Umbanda, simplesmente falavam assim para ela: puxaram o seu tapete.
Mas não explica, porque os guias, às vezes, eles não explicam tintim por tintim pra gente, entende? Você vai no local, é como se eles falassem fragmentados, você tem que ficar juntando ali os pedacinhos. E sempre falavam pra ela, puxar o seu tapete, e tá. Nessa nossa caminhada aí, na minha caminhada espiritualista, entrei para Umbanda, hoje eu sou umbandista, já tenho uns 9, quase 10 anos já que eu tô dentro da Umbanda, estudando a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, e recentemente é que eu fiquei sabendo que Zé Pilintra é ancestral da minha família. Minha avó já cultuava ele já, né? Pedia as coisas, não sei se firmava uma vela, porque quando eu nasci, um tempo depois a minha avó faleceu, mas a minha mãe sempre fala que a minha avó gostava muito de Zé Pilintra. Zé Pilintra lá pro Nordeste, lá pro Norte, né? Ele é muito conhecido. E aí, depois a gente ficou sabendo, né? Que a magia que ela fez fechou os caminhos dela. Então, quem puxou o tapete dela, pessoal, foi ela mesma. Então, esse relato é para vocês terem consciência de que magia existe sim, e que nós temos que ter consciência quando nós vamos mexer com qualquer tipo de energia. E nunca, em hipótese alguma, faça algo que o outro pediu sem você saber para quê, porque a amiga dela falou que não ia acontecer nada, e olha só, os caminhos dela se fecharam por 7 anos, mas graças a Deus a minha amiga já conseguiu sair dessa energia negativa, e agora se ela faz alguma magia agora, é só para ela mesma, de prosperidade, de axé, magia de limpeza, quando se faz um banho, mas nada para o outro, porque a magia existe, os guias existem, a sua ancestralidade existe, então temos que ser conscientes no que a gente vai botar a mão. Eu não boto a mão em qualquer cumbuca, então curta, comente, compartilhe, deixe seu like, seu dislike. Vocês, já aconteceu algum relato com vocês? Sobrenatural, paranormal, né? Eu ainda não sei o que foi que aconteceu comigo naquele momento. Se foi um desdobramento, se foi uma viagem astral, eu não sei explicar, pessoal. Eu só sei que foi muito, muito, muito real. E eu sempre conto isso que aconteceu comigo, sabe? Porque eu até hoje fico pensando o que foi que aconteceu comigo, né? Mas eu sei que foi assim. E eu deixo o meu axé para vocês. Consciência, porque magia é uma coisa muito séria, a magia existe, né? Vamos levar o amor e a sabedoria. Eu deixo aqui o meu relato para vocês. Gratidão aos meus ancestrais e sabedoria para o futuro. Axé, namastê.